O Islã é uma das religiões que mais cresce no mundo, e no Brasil isso também tem ocorrido. Em 2010, de acordo com o último censo feito pelo IBGE, eram cerca de 600 mil fiéis. Já no ano passado, o número mais que dobrou, chegou a 1,5 milhão, segundo organizações islâmicas. E o fato ligado à religião faz com que exista uma procura maior pela crença, e consequentemente o número de seguidores, como contou Jihad. O que chama a atenção bastante é a curiosidade que os ataques aos muçulmanos, esse estereótipo do que se fala sobre os muçulmanos, que estão criando sobre os muçulmanos, a associação do Islã a essas coisas estão despertando uma curiosidade das pessoas, e as pessoas estão indo buscar. E com esse crescimento veio também o preconceito. Eu estava no ponto para pegar o trólebus, entrar no trólebus, e aí uma senhora, muito nervosa, ela começou a dizer palavras de ordem. Você trouxe a guerra, volta para o seu país. E ela começou a falar alto e a me cuspir. O guspe dela pesado, sabe? Guspe mesmo. E além desse caso, a Rosângela, que faz parte da comunidade islâmica da cidade de São Bernardo do Campo, relembrou outros episódios em que esteve numa situação constrangedora provocada por existir uma intolerância religiosa. Ela ainda frisou um momento em que teve seu jihad, uma espécie de lenço, arrancado à sua cabeça. No ponto do ônibus, as pessoas puxam o lenço da minha cabeça, já me machucaram. Como eu já estou ciente disso, outras muçulmanas também, a gente anda com um lenço sempre na bolsa, sabe? E mesmo passando por todas essas situações, a Rosângela sempre preferiu assumir uma postura diferente do que normalmente era de se esperar. Num dos casos, ela mesma foi surpreendida. Então, naquele momento, quando eu me calei, eu percebi uma grandeza dessa moça, daquele senhor e das pessoas, que elas começaram a perceber, puxa. No entanto, o preconceito não é algo direcionado somente a muçulmanos. O sacerdote de Umbanda, Sebastião Aparecido, contou que já presenciou alguns casos de intolerância religiosa. Um deles teve o centro de Umbanda destruído pela falta de liberdade. Entraram no terreiro de Umbanda e quebraram tudo que tinha que quebrar. Parecia que tinha um batalhão de pessoas. E casos assim parecem continuar, tanto que um levantamento feito pela Secretaria dos Direitos Humanos, vinculado ao Ministério da Justiça, mostrou que entre janeiro e setembro do ano passado foram registrados mais de 300 casos de intolerância religiosa, um número 105% superior a 2015. Injustiça gera violência, gera opressão, gera discriminação, gera preconceito. E é o que está acontecendo. Olha, por enquanto tem poucas pessoas, algo bem diferente do que acontece quando tem cultos ou missas. Tanto que uma pesquisa feita o ano passado pelo Instituto Pew Research divulgou que o Brasil é o segundo país com o maior número de cristãos. São quase 175 milhões de seguidores. A palavra cristão ela é interessante, porque todos nós somos cristãos. Por quê? Cristão é aquele que acredita em Cristo. Nós acreditamos em Cristo. Só que em Cristo, nós temos um nome que se dá a Cristo. Para se ter liberdade religiosa, eu tenho que respeitar o direito do outro à liberdade religiosa. E ainda outros casos acabam constrangendo e tirando a liberdade de escolher e exercer uma religião. Nem sempre os casos de intolerância são registrados, pelo menos para as autoridades, mas esses atos marcam a vida dos que procuram exercer a sua fé num país que é tido como laico. E essa fé que também os levam a acreditar que o país é sim um lugar bom e que isso pode mudar. É muito dolorido e muito triste o que anda acontecendo no nosso país. Não vou falar de outro país que eu não vivo lá. Eu vivo no Brasil, onde nós temos uma liberdade maravilhosa. Só que muitos tentam tolir essa liberdade de outros. Eu acredito que nós que estamos sendo agredidos, vão chegar um tempo que vai falar, eu já sabia. É isso mesmo? Uau! Sabe, vai olhar para a pessoa e vai falar, é isso, ela não sabia. Então a gente vai tratar a pessoa como se ela fosse a bola da vez. A diversidade, ela só faz crescer uma nação.
desenvolvê-la da melhor forma possível. Que Deus guie a todos.